Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do podcast Open Mind. Hoje eu estou com uma convidada super especial, doutora Beatriz Kuster. O jeito certo é Kister, mas todo mundo fala Kuster, eu respondo do jeito que você falar, tá tudo certo. Muito bem. Famosa Bia, tá? Bia, minha amiga querida, maravilhosa, advogada, especialista em direito médico e em direito contratual e gestão empresarial. Pós-graduanda em gestão estratégica de empresas de saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Gente, ela é muito chique, é enorme o currículo dela. Eu falei pra ela que ela não tem nem idade pra esse currículo todo. Mas tá bom, vou continuar. Alumni, chique. Chique demais. Chique. Do programa de bioética da Universidade de Yale. Nos Estados Unidos, apenas. Vice-presidente da Comissão de Bioética da OAB e sócia fundadora do MED 360 e do escritório... Amiga, você vai ter que me ajudar. De Gasperi. De Gasperi. Advocacia. Seja muito bem-vinda, Bia! Obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Que bom, também tô muito animada da gente bater esse papo. E eu queria começar esse episódio com uma reportagem. Eu acordei com essa reportagem. Perfeito. Tá? E aí eu queria que você me falasse um pouco sobre isso e como que o seu trabalho consegue ajudar nisso. Então vamos lá, gente. A reportagem que eu acordei hoje dizia o seguinte: erros médicos... Cadê ela? Erros médicos crescem mais de 500% em um ano. Perfeito, é isso. Isso daí foi um levantamento que o Conselho Nacional de Justiça fez, o CNJ. Tá. E, assim, é só uma representação do que a gente já tá vendo há muitos anos do aumento da judicialização da saúde, né? Acho que tem muito tempo que se fala sobre isso. Você pode me dizer se você concorda com isso, mas os médicos já estão meio taquicárdicos com isso, preocupados já tem um tempo, né? E, assim, isso, na minha percepção, é uma das coisas mais alarmantes que os médicos deveriam se preocupar. Por quê? Aqui a gente tá falando só da judicialização por conta de erro médico. Que Tá. muitas vezes, porque é muito diferente, assim, a gente vir do erro médico para todas as outras possibilidades de uma responsabilização do médico, né? Você quer que eu explique um pouco melhor? Com certeza. Tá. Na verdade, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, vai. como médica, qual que é o seu medo de processo? Assim, o que te dá um desespero? Quando você tá atuando como médica, tá? Especificamente falando. Tá, quando eu tô atuando como médica, por exemplo, se o meu paciente, eu vou fazer uma cirurgia, toda cirurgia tem risco de complicação, e o meu paciente evolui com uma complicação. Eu acho que esse é o principal medo. Certo. Então, assim, você ali como médica, fazendo uma cirurgia e tal, você tem consciência de que tem coisas que você consegue controlar e coisas que você não tem como controlar, certo? Sim, tento esclarecer, né, tudo, Isso. mas sim. Exatamente. Então, esse aqui é o grande problema da judicialização da saúde, quando a gente tá falando de erro médico e coisas relacionadas ao paciente. Tá. O paciente tem algum tipo de dano. Então, ou fica com uma sequela muito grave, ou, enfim, morte, né, e por aí vai. Tem coisa que vocês conseguem controlar como médicos e tem coisas que vocês não conseguem controlar como médicos. Tá. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. O paciente teve uma complicação, iatrogenia e tudo mais, e acabou tendo, sei lá, uma complicação seríssima, mas que não tinha como você fazer nada. Ok. Tá. Mas tem como um médico, por descuido ou porque teve um preparo mal feito, sei lá. Eu acho que você já deve ter ouvido falar desse caso de um médico que amputou a perna errada do paciente. Então, isso daí é um erro médico clássico, né? Gravíssimo. Você não tem... Gravíssimo. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando de erro médico nessa reportagem, tá falando de processo só por erro médico. Só que os pacientes, se eu estiver falando de uma forma muito... não, segue o bagunçada, você me raciocínio, avisa, tá? segue. Acho que eu peguei. Tá. Porque assim, quando a gente tá falando de erro médico, muitas vezes o paciente e o advogado que tá atendendo o paciente não sabe diferenciar erro médico de iatrogenia. Do que de realmente teve um erro do profissional e de uma complicação decorrente do procedimento natural que aconteceria e não teria como resolver. Todo procedimento tem seu risco. Exatamente. Tá. E por conta disso, o aumento da judicialização tem crescido muito. Porque acontece qualquer coisa com o paciente e aí eles entram com um processo. Ou seja, vê se eu entendi. Não necessariamente ocorreu uma iatrogenia, pode ter ocorrido uma complicação que está descrita ali do procedimento, mas o médico ele pode ser processado mesmo se ocorrer essa complicação. Exatamente. É isso que está acontecendo. Por isso que aumentou 500%. Exatamente. Tá. Porque qualquer coisa que acontece, as pessoas já acham que podem levar para um processo. E podem, de fato, porque o direito de ação é constitucional.
Então, vou te dar um exemplo muito aleatório só pra vocês entenderem o nível desse negócio. Eu atendi, há muitos anos atrás, uma clínica veterinária, né? A gente tava fazendo toda a documentação e tudo mais. E eles receberam um processo nesse meio do caminho, por conta do pet shop que tinha ali dentro. Porque tosaram o cachorro errado. Diferente do que os donos queriam. E eles entraram com um processo. Sensacional. Só pra dar um exemplo de uma coisa completamente aleatória, mas que as pessoas processam por muito pouco, entendeu? Por absolutamente nada. Então, isso daí eu fiquei muito chocada na época. Eu falei, não é possível que eles estão gastando tempo e dinheiro e energia com isso. Mas enfim. E aí, bom, é por conta disso que eu falo que essa parte, quando a gente tá falando da atuação do médico, é muito delicada. Porque tem coisas que vocês conseguem controlar e coisas que não. Tá. Quando as pessoas processam, elas processam por qualquer razão. E depois a gente, como advogado de defesa, a gente tem que provar que ou era uma coisa decorrente do próprio procedimento, iatrogenia, ou porque o paciente não cumpriu com o pós-operatório, ou coisas nesse sentido. Porque, às vezes, eu tenho a sensação de que o paciente esquece de que ele também tem deveres. Ele não tem só direitos. Então, vocês, como médicos, né, depois de um procedimento, depois de uma cirurgia, tem que orientar direitinho o que o paciente tem que fazer, por escrito, para deixar tudo muito formalizado, que você realmente prestou essas informações para o paciente e que ele descumpriu com as suas orientações e que, por isso, pode ter dado algum problema no pós, entendeu? Uma coisa legal também que eu costumo fazer e que eu lembro que sempre me alertavam muito era deixar por escrito e também na evolução no prontuário. Porque às vezes a gente entregou ali um papel e, enfim, o paciente vai com o papel para casa, então eu sempre gosto de deixar no prontuário. Isso. Orientado, tal, passo a passo no pós-operatório. Isso. Então isso é uma forma da gente também se proteger, digamos assim, se resguardar. Sim. Entendi. Com certeza. Mas, e aí, tá bom. E como... Mas assim, eu entendo que, uma vez que já ocorreu o processo, é muito ruim, né? É pior. É pior, é horrível. É ruim. É muito ruim. Existe... é muito ruim. Já dava taquicardia assim, né? Ninguém quer chegar uma cartinha e você tá recebendo um processo. Não. E como que a gente faz pra evitar o processo? O que você... Gosta. O que você sugeriria pra galera que tá ouvindo a gente aqui, que, enfim, podemos, né, profissionais da saúde, de forma geral, a gente pode fazer para evitar entrar nessa estatística? Vamos, por favor, né? Vamos evitar mesmo. Então, tem algumas coisas que vocês precisam fazer. Tá. A primeira coisa é comportamental mesmo. Assim, manter uma boa relação com o paciente, eu acho que é uma das coisas principais, assim. Porque o que a gente tem percebido muito é que tá sendo tudo muito em massa, sabe? Então, assim, só um parênteses, né? Eu entendo que o dia a dia do médico é muito corrido. Então, às vezes, não tem tempo, não tem nem janela para conseguir, assim, ficar 1h30 com o paciente na consulta e construir isso. Mas o quanto mais você conseguir trazer esse fortalecimento da relação com o paciente, melhor. Por quê? Pode ser que, de fato, tenha tido algum tipo de erro, algum tipo de falha ali, que é natural de acontecer. E aqui eu não tô falando de uma coisa gravíssima, por exemplo, cortar a perna errada. Cortar a perna errada. Amputar a perna errada. Exatamente. Tá, beleza. Mas, muitas vezes, se é uma coisa um pouco menor e tal, se você tem uma boa relação com o paciente pode relevar. Você conversa e ele vai aceitar um pouco melhor essa situação. E óbvio que você vai procurar uma forma de reparar aquela situação, né? Mas sem um processo. Então, a relação médico-paciente é importante. É uma das mais importantes, assim, exatamente. Eu colocaria. Tá. E, gente, por favor, formalizem tudo. Porque eu sei que, assim... E aí você me diz se você concorda. Mas eu sinto que a medicina tem uma cultura da oralidade muito grande. Tá. É tudo de boca. Sim. Desde lá de trás. Então, você vai trocar plantão com o seu colega. Nossa. Como é que você faz essa troca de plantão? Cara, eu amo que sempre que eu converso com a Beatriz, eu falo, gente, eu faço muita coisa errada. Detalhe. Ela chega, mas você fez isso? Eu falei, não. Mas você viu o contrato direitinho? Eu falei, mais ou menos. Mas tá bom, vambora. Então, essa foi uma boa. Como é que eu troco o plantão? Como é que você faz? Me conta. Só ali, no máximo, no WhatsApp. Pois manda uma mensagenzinha e pronto, acabou. Amigo, pode trocar e tal. Gente. Acho que é meio por aí. Eu acho que eu e 99%. Exato, costuma ser assim. Mas qual que é o risco quando você tá fazendo isso? Por exemplo, você trocou de plantão com alguém. O plantão era seu, você passou pra outra pessoa, correto? Perfeito. Você não formalizou o hospital que você ia trocar o plantão. Que isso acontece muito. Também. Então, você formaliza em regra? Não.
Nem ninguém. Então, ótimo. Alguém formaliza? Acho que a pergunta é essa. Comenta aqui. Gente, deixa nos comentários se você, quando troca o seu plantão, seu sobreaviso, você formaliza o hospital. Comenta aqui quem formaliza, por favor. Quero ver, tô curiosa. Então, o que acontece? Beleza, isso aconteceu, você trocou, não foi formalizado. Então, o plantão ainda tá com você, correto? Correto. Pode ser que essa outra pessoa com quem você trocou não compareça, por qualquer motivo que seja. Pode ser porque não quis comparecer, sei lá, precisou viajar, um parente morreu, passou mal, teve dor de barriga, sei lá. Completamente na confiança. Só que se essa pessoa não compareceu, a responsabilidade pelo plantão é sua. E aí você tem toda a responsabilidade decorrente disso, entendeu? Posso fazer uma analogia aleatória? À vontade. Mas é porque eu tava... Outro dia eu peguei um Uber. E aí, o motorista tava contando de um caso de um Ubermoto. Que o motorista original do Ubermoto, ele emprestou o aplicativo para outro motorista. Aí, ele foi trabalhar, né? Esse outro motorista foi trabalhar no lugar do original. E eles bateram. Nisso, ele bateu e o passageiro foi ejetado e morreu. Meu Deus! Que isso? E aí, o que aconteceu no final que ele tava contando? Que, na verdade, a pessoa que tava no acidente, que deveria ser outra, nem apareceu. Tá vendo? E aí, quem teve que assumir, né? Enfim, que aparecer, que dar o depoimento, foi o motorista do original do aplicativo que estava cadastrado. E ele tá sendo julgado por matar alguém, sendo que não foi ele que matou. Tá vendo? É isso. É nessa mesma linha de raciocínio que vocês têm que levar da troca de plantão. Exatamente. Assustador. Perigoso. Inclusive, eu recebi um caso, acho que deve ter uns 15 dias nessa linha aí, por conta de troca de plantão, problema. Aí eu já vou dar a solução. Como é que você vai fazer isso? Boa. Decidiu trocar? Eu vou falar aqui o que seria o ideal, tá? Boa. No mundo ideal. Vocês vão fazer? Acho que provavelmente não. Mas eu tô aqui pra falar o que seria interessante. Mas a gente não pode dizer que a gente não sabe como é que deveria ser feito. Exatamente. Ó, duas coisas. Primeira coisa, decidiu trocar? Conversou ali no WhatsApp? Ai, Ana, quero trocar com você. Vamos trocar? Vamos. Faz um documentinho falando que vocês vão trocar o plantão. Precisa ser uma coisa super complexa? Não. Mas é um termo de troca de plantão. Sei lá. Então, o plantão seria no dia tal, na hora tal, no hospital tal. Seria da Beatriz, agora vai ser da Ana. Ela se responsabiliza por enfim, tem que escrever bonitinho, né? E sobe pra assinar digitalmente. Assinou? Pronto, formalizaram essa troca de plantão. E vocês vão avisar... Gente, pelo amor de Deus, avisa o hospital que vocês estão trocando. Formaliza isso. Manda um e-mail, manda uma mensagem pro coordenador, ou enfim, o que quer que seja. E deixe isso o mais formal possível. É isso que vocês têm que fazer. Não quer fazer o terminho? Só manda a mensagem e o e-mail formalizando a troca. Promete que você vai fazer isso? Combinado. Pode deixar. Pode deixar. Ok. Anotado. Ótimo. Gente, sensacional. É muito bizarro, né? Porque a gente não tem nem noção do... Mas normal. Bom, vamos nós. Então, vamos seguir aqui esse papo, agora que a gente já sabe que pode dar muito ruim, gente. Não é pra apavorar todo mundo, não, gente. Eu juro, de verdade. Mas eu preciso contar, né? Senão seria chato da minha parte. Vem cá, eu quero saber agora como que... Em tão pouco tempo, certo? Você tem esse currículo, como que foi sua formação? Por que você decidiu vir para a parte de prevenção médica? Conta um pouquinho sua história, seu caminho aí que você traçou. Tá. Quando eu entrei na faculdade, na verdade, na época de vestibular, eu não sabia muito o que eu queria fazer. Mas eu sempre tive um pouquinho de pavor de sangue, de gente se cortando e tal. Inclusive, eu vejo coisas dos meus clientes hoje, eu falo, meu Deus, que desespero que é, como é que vocês fazem isso? Então, eu acabei indo pro direito porque era a coisa mais lógica. Eu não tenho habilidade nenhuma com matemática e lógica pra fazer engenharia. Nos caminhos mais tradicionais seria isso, medicina. Achava que não ia conseguir, então vamos pro direito. E a minha Achava família... que eu não ia conseguir, ela foi pra Yale. E aí, a minha família sempre falou, o direito é um leque de oportunidades e tal, não sei o quê. Acabei entrando no direito, fiz o primeiro período, eu detestei o primeiro período de direito, era muito chato. Filosofia, sociologia, direitos e garantias fundamentais. Falei, meu Deus, esse negócio não é pra mim, não quero fazer isso. E eu passei pra biologia na UFES, que é a Federal do Espírito Santo, pro /2. Aí eu falei, por que eu não vou lá tentar? Aí você vai falar, por que biologia, Beatriz? De onde você tirou biologia? Muito aleatório, de fato.
Mas é porque meu pai é biólogo e ele tem uma clínica de reprodução assistida. Perfeito. Aí eu falei, pô, vai ser interessante eu fazer então biologia, porque aí eu consigo ficar no laboratório com meu pai. Tá. Tranquei um período de direito, fui fazer biologia na UFES. Fiz uma semana de trote, perdi o short que eu mais gostava, porque eles mancharam isso de tinta, foi muito triste. Sério, eu sinto falta até hoje daquele short, eu adorava. E detestei também. Aí eu falei, isso daqui não é pra mim, plantas, insetos, não sei o quê. Realmente, você olha a minha carinha, você me vê mexendo no pincel, briófitas. nas pernas. Exato, Tipo, não vai rolar. Aí voltei pro direito. Aí, no segundo período, eu tive Direito Civil 1 com um professor maravilhoso, Paulo Souto. Se você está vendo e escutando isso, eu legal. amo você até hoje. E ele deu um livro pra gente ler, que é Contra a Perfeição. Já leu? Não. Do Michael Beach Sandel. É muito bom. Acho que esse é o nome dele. Legal. Que fala sobre manipulação genética de embriões, não sei o quê e tal. E eu associei ao trabalho do meu pai. Eu achei isso muito legal, muito interessante, né? E descobri a bioética. Então, na verdade, eu entrei nessa área por conta da bioética especificamente. Só um parênteses. É porque... O que é bioética? Não, é porque não sei se são sentimentos de todo mundo, mas eu lembro que bioética, talvez, por isso que a gente não sabe exatamente como que a gente deve se comportar na troca de plantão. Porque a bioética na faculdade, eu entendo que é uma matéria que a galera não dava. Você estava no cafezinho jogando ping-pong, né? Certeza. Fazendo qualquer outra coisa. Pois é, gente. Então, gente, essa é a sua chance de ter uma aula de bioética hoje. Entendeu? Tá vendo? É isso. Então você se apaixonou pela bioética. Me apaixonei pela área que vocês não gostam. Mas sim, aí eu me apaixonei, achei o máximo. E aí, na época, durante a faculdade inteira, eu fui nessa linha, assim. Artigo científico, TCC, não sei o que, foi nessa linha. Só que eu não sabia como trabalhar com isso. Como é que você trabalha com bioética? Não, é muito... É uma coisa um pouco mais... No mundo das ideias, eu acho, assim, sabe? Parecia menos prática na época. E aí eu fui pra Brasília fazer uma mentoria, junto com um escritório de advocacia que trabalhava com bioética. Eles falam que é biodireito. E aí eu entendi o que eles faziam, que é essa parte preventiva médica e essa parte de compliance. Vocês conhecem essa expressão de compliance? Eu conheço, mas acho que é bom explicar. Tá. Compliance, falando de uma forma muito leiga mesmo, assim, é basicamente você agir conforme as regras. Então, você ter a sua atuação, sua empresa e tudo mais, direito. Tá. Basicamente. É porque a primeira vez que eu ouvi essa palavra, enfim, pra gente, eu acho que não é muito comum, foi quando eu comecei a empreender. E aí eu queria fazer uma parceria. Comecei lá com o Conecta Rim, queria fazer uma parceria com algumas clínicas de diálise, né? Pra gente levar informação pros pacientes e tudo mais. E aí eu me deparei com compliance. É isso. Como é que foi pra você, assim, do nada receber essa palavra em inglês que assusta as pessoas? Eu não tinha a menor ideia do que isso significava. E aí eu falei, ai, que saco. Coisa tem o chata, compliance. Né? No meio do caminho, um compliance, poxa. Tem o compliance. Tipo, agora ele vai me atrapalhar o compliance, entendeu? E aí eu lembro que demorava, porque eu tive que esperar um mês até liberar pra não sei o quê. Não. Mas assim, explica pra gente o que o compliance tem de bom. Não é só pra atrapalhar a vida e dificultar as coisas, sabe? O compliance, assim, ele vem... O que acontece? A gente tem leis, normas, regras e por aí vai que a gente precisa seguir. Apesar de que tem algumas que a gente segue, outras que não. A gente sabe que na vida prática é assim, né? Tá. E quando duas empresas ou um profissional está entrando em uma empresa, a gente precisa que elas estejam de acordo com tudo. Perfeito. Certo? Então, vamos fazer uma analogia aqui. A gente vai namorar. Eu tenho princípios, certo? Certo. E eu preciso que você também cumpra com os princípios. A gente tem que ter princípios compatíveis. A gente precisa seguir as mesmas regras. Tá. Então, para eu namorar com você, eu preciso ter confiança de que você tá seguindo as regras e seguindo os meus princípios. O compliance é mais ou menos isso, quando a gente tá falando de duas empresas interagindo. Um namoro. Num namoro. Então, por exemplo, tem muitos... não sei se você já teve que assinar isso. Você vai trabalhar num hospital ou em algum lugar e eles te encaminham um monte de documento. Manual de conduta, política interna, não sei o quê. Você já viu esses Já vi. documentos? Sim, já tive que assinar. Exatamente. Então, quando você entra, você tá dizendo que você tá concordando com tudo isso, que você vai seguir todas essas regras que essa empresa tá estabelecendo. Tá, perfeito. Isso eu tô falando quando a gente tá entrando numa empresa ou duas empresas estão negociando. O compliance, do ponto de vista um pouco mais externo, assim. Como é que o Brasil vê o compliance? Dá um exemplo. Muitas empresas têm passivos. Já escutou essa expressão? Passivo trabalhista, passivo tributário e tudo mais? É melhor. Que é isso? Por exemplo, às vezes você tá com
dar um exemplo bom. Tá, Você, na sua empresa, tá contratando um monte de gente como pessoa jurídica. perfeito. Um monte de PJ, Tá. certo? Contratar como pessoa jurídica significa que você não quer assinar a carteira dessa pessoa. Uhum. Só que, na prática, você tá exigindo que essa pessoa se comporte como se ela tivesse carteira assinada. Ou seja, você tá exigindo que ela bata ponto. Então, ela tem que chegar de 9 às 18, por exemplo. Ela tem que seguir exatamente as regras que você está estabelecendo. Ela recebe um salário fixo que independe das entregas, da produtividade e tudo mais. Enfim, requisitos para configuração de vínculo trabalhista, Tá. certo? Ou seja, você tem ali um passivo trabalhista. Tá latente ali. Tá. Porque pode ser que em algum momento essa pessoa, essa PJ, entre com uma ação contra você pedindo reconhecimento de vínculo trabalhista e as verbas trabalhistas a que ela tem direito. Tá. Ou seja, a sua empresa já tem X reais de passivo, Perfeito. entendeu? Entendi. Então, se ela tem 1 milhão de valor de mercado, na verdade, com esse passivo, desce para X, entendeu? Entendi. Um valor menor. Entendi, perfeito. A mesma coisa tributário e tal. Então, o compliance é a gente agir de acordo com as regras. E agir de acordo com as regras é muito bom. Às vezes a gente acha... É muito chato. Não vou falar que é legal, porque não é. É muito chato. Dá muito trabalho e tudo mais. Mas aumenta, inclusive, o valor da sua empresa. Perfeito. O valor de Entendi. mercado. Ó, Por isso que é interessante. importante... Por isso que é importante você estar em compliance De acordo. com tudo. De acordo com tudo. Mas volta um pouquinho, então, pra sua formação. Beleza. Tá. Aí você lá se apaixonou pela bioética. Certo. E aí? E aí, como é que isso aconteceu? Aí fiz essa mentoria em Brasília, gostei, achei muito legal. Voltei pro Espírito Santo. E eu tava terminando a faculdade na época. E foi uma loucura, assim, eu não sei como é que eu consegui, porque eu fiz a OAB na época, que a gente tem a prova da OAB pra fazer, né? Sim. A OAB junto com o encerramento da faculdade, junto com o curso de Yale. Então, foi muito Caraca. desesperador, foi uma loucura, assim. Mas abriu muito a minha visão. E eu gostei muito, porque eu sou uma pessoa que detesta processo. Odeio processo, porque eu acho uma coisa cansativa, custa muito. Não só financeiramente falando, porque é caro o processo. Mas o emocional, sabe? Tá. O emocional do... Você já recebeu um processo? De qualquer coisa que seja? Não. Não, graças a Deus. Graças a Vamos Deus. continuar assim. Vamos continuar Você assim. já entrou com um processo contra alguém? Ou contra alguma coisa? Pode ser a companhia aérea. Também não. Nunca? Não. Nenhumzinho? Juro que não. Ai, amiga, pelo Cara, amor eu sou de Deus. muito trouxa. Um pouco, vamos conversar sobre isso, porque eu tenho certeza que tem Agora, motivo. não, depois de hoje, você tem certeza que eu sou muito trouxa. Eu já sabia, mas tá confirmado. Cara, eu nunca nem processei a companhia aérea, eu juro. Poxa, amiga, nem um planinho de saúde, Nada. uma Oi, uma Vivo da vida. Nada. Já tive vontade. Mas pra Vontade prática, tive. nada. Inclusive, queria muito processar, claro. Eu Vamos não conversar consigo botar a internet na minha casa que funcione. Tá vendo? Ai, meu Deus. Ai, muito bom. Mas então, Pois quando você tá fala. ali no meio de um processo, ainda que você não seja a pessoa que recebeu o processo, você tá entrando com alguém. Isso Aham. desgasta, isso dá uma ansiedade. Eu tô falando isso porque eu tenho um Total. processo rodando contra plano de saúde, não, contra Vivo. Olha, Não queria falar qual que era, mas eu esqueci como é que fala. Agência telefônica. Agência Contra agência telefônica. Então, isso é uma coisa que desgasta muito, sabe? Sim. Eu detesto, eu não gosto de processo. Fazendo uma analogia, o que eu faço é a parte contratual, empresarial, extrajudicial, consultoria, Tá, fazendo essa parte preventiva. tá. Não que no escritório a gente não faça a parte de processo Tipo, contencioso. deu ruim, vocês resolvem. A gente mas, resolve. Mas vocês preferem prevenir, como tudo na vida, Exato. né? É melhor prevenir do que depois ter que resolver o problema. Exato. E aí, se eu pudesse comparar o processo com o consultivo, que é o que eu faço, Uhum. é um médico que é clínico e um médico que faz cirurgia. Tá, Geralmente, um não gosta de fazer o outro. Não isso. sei se... Geralmente né, assim, em o regras. cirurgião gosta de operar, o clínico gosta da parte mais tratamento medicamentoso, é o Exatamente. que ele segue mesmo. Exatamente. Tem pavor de cirurgia. Exato, é mais ou menos isso. E aí, como eu não gosto de processo, eu nunca gostei, acho muito desgastante e tal, eu quis seguir pra essa linha. E meu pai, como eu falei, ele tem clínica, né? Minha família inteira é da área da saúde. Meu pai tem clínica de reprodução, minha mãe é dentista, meus tios são médicos e dentistas, meus amigos mais próximos são todos da área da saúde, especialmente médicos. Uhum. Então, eu conversando com meu pai, ele falou, Beatriz, o que eu enxergo hoje, assim, dos advogados, e meu pai, ele tem um preconceito com advogado, assim como muitas pessoas têm. Mas por quê? Porque advogado, em regra, parece que ele tá ali pra tirar seu dinheiro de alguma forma. Não sei se você já teve um pouco essa impressão.
Bom, pelo menos a impressão do senhor meu pai, né? Em relação ao advogado. Então, é o que eu tenho pra falar. E parece que ele tá ali só pra quando já deu a merda, sabe? Quando ele já deu o problema. Ele falou, Beatriz, a gente, como médico, como profissional da saúde e tal, não quer ter que lidar com o problema. Porque é uma coisa que desgasta muito. É um universo que vocês não conhecem. Sim. Então, assim, pra gente é muito natural receber uma cartinha, olhar, a gente vê com muita naturalidade. Vocês não, vocês olham, vocês já ficam desesperados. Total. E ele falou, por que você não sai um pouco dessa manada dos advogados de processo e vem pra ajudar os profissionais a não receberem o processo? Boa. Tá. Aí eu falei, até que faz sentido, gostei. Acho que segue a linha, já não gosto de processo mesmo. Acho que é interessante a gente sair um pouco da manada, não sei se já foi conversado sobre isso, mas as pessoas tendem a seguir a mesma coisa que todo mundo tá fazendo. Por isso que todas as pessoas têm os mesmos resultados. Por isso que a gente tem esse podcast. Justamente. Pra você não fazer o que todo mundo tá fazendo. Exato. Existe um caminho novo, sabe, pessoal? Que a gente pode fazer uma coisa diferente. Abra sua mente. Que é bem mais interessante. E a gente não fica ali rodando na rodinha de rato que tá fazendo todo mundo igual a mesma coisa. Perfeito. Certo? Então, continue. Exatamente. E aí eu falei, vou parar de fazer o que tá todo mundo fazendo. Não vou seguir nessa linha. Perfeito. E aí eu tinha acabado de formar, entrei num escritório como associada, né? Trabalhando para outra pessoa. E era um escritório que fazia defesa de plano de saúde e dos médicos conveniados. Tá. E eu detestei. Eu consegui ficar lá 3 meses. Eu falei, gente, isso daqui é horroroso, odeio. Porque era muito… Mas o que você detestava mais? A parte da defesa do profissional eu achava legal. Tá. Eu achava interessante. Porque você precisa analisar tudo isso, fazer o que a gente tava falando lá no início. O que é iatrogenia, o que é erro médico. Você tem que ter estratégia, você tem que pensar pra fazer. Tá. Só que a defesa do plano de saúde é muito defesa do consumidor, em regra. É uma outra linha que é uma coisa que eu acho muito maçante, sabe? A gente chama de advocacia de massa. Então, é a mesma coisa sempre e tal. Não gostei. Fiquei lá 3 meses. E enquanto eu tava nesse escritório, eu falei pra esse advogado. Eu falei, fulano, eu gosto muito da parte preventiva, não sei o quê. Acabei de sair do curso de EA, eu tava nessa época. Eu tinha começado a pós em Direito Contratual e Gestão Empresarial. Legal. Falei, gosto muito dessa linha e tal. Ele falou, Beatriz, eu posso xingar? Pode, fica à vontade. Ok. Aqui somos abertos a ter qualquer tipo de reação. Você pode ser bem sincera. Sincera de verdade, sair do âmago do ser. Então, tá. Ele falou, Beatriz, os médicos não veem valor nessa parte preventiva. É melhor você deixar eles tomarem no cu e cobrar uma bolada na defesa depois. Eu juro por Deus que ele falou nessa linha. E aí, na hora, eu fiquei muito chateada, cara. Eu fiquei muito chateada. Por muitas coisas, assim. Mas parecia que ele tava falando da minha família. Eu levei 100% pro pessoal. Porque o meu pai tem clínica, minha mãe é dentista. Eu falei, meus amigos mais próximos são médicos. Eu falei, ele está falando que prefere que todas essas pessoas que eu amo tomem no cu. Ou seja, foi depois disso você descobriu sua missão. Exato. Aí eu falei, gente, não tem como. Eu preciso proteger as pessoas que eu amo disso, entendeu? Dessa realidade. Caraca, que loucura. E aí que eu digo que é meu propósito, assim, sabe? E, de novo, eu não tô falando que esse advogado é uma pessoa ruim. Eu adorei evitar que os médicos tomem no cu. Achei lindo. Meu lema, vou colocar aqui no Instagram. Vou mudar minha bio. Ai, gente, que horror. Achei lindo. Tá. Mas, que absurdo. Assim, não é que esse advogado seja uma pessoa ruim, não é. É importante a gente ter a defesa. Porque, Perfeito. gente, a gente tá vendo aí 500 mil médicos, um aumento de 500% no número de processos contra médicos. A gente precisa disso. Sim, total. Mas eu não gosto de pensar que estão deixando que se ferrem de propósito, entendeu? Eu prefiro falar pra vocês, gente, vai trocar plantão? Faz isso aqui pra evitar um problema, porque aí você já tem a consciência. Você vai fazer? Não sei. Cara, o que eu acho é que, assim, a nossa questão é que a gente nem sabe que a gente tá fazendo errado. É isso. Sempre que eu converso com você, eu descubro uma coisa nova. Eu falo, meu Deus, eu não faço isso. É isso. Eu deveria fazer. Então, eu acho que o nível ali de noção do tipo, caraca, não era pra eu estar fazendo, ou eu deveria fazer diferente, é muito grande. Então, a gente só sabe depois que dá o problema. É isso. Então, assim, vamos tentar. Se você pudesse pontuar o que você vê, o que você enxerga, que são os principais pontos que você acha que o médico deve ter atenção nessa parte preventiva. Tá. Gostei muito do que você falou, porque é muito isso, assim. Eu percebo que os médicos acabam se ferrando, assim, né? Sofrendo com alguma situação. E às vezes não é nenhum processo, tá? Nenhuma sindicância. Às vezes é um paciente
reclamando no WhatsApp, porque a gente sabe que isso já dá um Já dá uma desconforto, né? ansiedade. Uhum. Mas é por desconhecimento. Por isso que eu comecei a me posicionar nas redes sociais, que tem tudo a ver com o que você sempre fala, que é pra trazer conhecimento pras pessoas, Legal. né? Pra pessoa ter consciência de se evitar aquele problema. Mas o que a pessoa precisa saber? Gente, a primeira coisa é sempre documentar o máximo que você puder. Por quê? Essa parte preventiva que eu falo, dos documentos, da elaboração bem feita do prontuário e tudo mais, é não só para evitar um processo, mas para, se tiver um processo, você ter defesa. A gente ter arma para poder te defender. Boa. Vou te dar um exemplo. Eu peguei um prontuário uma vez de um médico para olhar, que só tinha sigla. Não tinha uma frase completa. Tipo, tinham 3 negócios, assim, com siglas. Falei, isso daqui, gente... Eu sei que o médico tá entendendo o que tá acontecendo. Eu tenho consciência que ele sabe. Talvez um outro médico também saiba. Agora, o paciente não tá sabendo. Cai na mão de um juiz, não sabe. E assim, na época de faculdade, eu estagiei em gabinete de desembargador. Eu estava lá junto com eles. Eu sei como eles pensam. E eles ficam putos da vida quando precisam gastar um tempo a mais tentando entender o que tá escrito ali. Entendeu? Então, por exemplo, tem um processo, você quer que a pessoa que tá julgando simpatize com você. Concorda comigo? Total. Vão facilitar a vida da pessoa, né? Então, assim, documentar é muito importante, sabe? E lembrar também que o prontuário, só um parênteses aqui muito rápido, é do paciente. Então, às vezes, o profissional às vezes esquece. Então, você tem que escrever de uma forma que, se o paciente pedir uma cópia que você tem que dar, é obrigatório dar cópia do prontuário, mas não é só dar a cópia, tem um passo a passo bonitinho pra dar, mas depois a gente pode falar sobre isso se quiser. O paciente precisa entender o que tá escrito ali. Tá. Então, documentar tudo ao máximo. Tomar cuidado com algumas coisas muito pequenas. Tô falando mais do dia a dia do médico plantonista, por exemplo. Sim, tá. Você vai dar um atestado. Não escreve assim, dia e pronto. Se for à mão, tá? Tipo, UPA e tudo mais, que geralmente não é prontuário ou a documentação digital. Escreve entre parênteses, por extenso, dia. Tem que perder esse tempinho, né? Tem. É chato. É o que eu tô falando, é chato. Não tô falando que é legal, não. Mas é importante. Você falando até essa questão, é porque isso já aconteceu comigo. Eu tava na residência, e aí eu tinha emitido... Quer dizer, na verdade, nem era eu que tinha emitido. Mandaram um atestado, como se... Porque a pessoa levou no trabalho e não aceitaram. E não tinha sido eu que tinha feito. Sério, menina? Super sério. Eu falei, gente, não fui eu que dei esse atestado. E aí eu lembro que isso aí tinha dado mó BO. Gente, problema com atestado é muito comum. Muito, muito mesmo, assim. Teve, inclusive, um cliente meu, médico, que tava dando plantão, atendeu um paciente no final do plantão. Que eu tava rapidinho um caso, só pra entender essa coisa da importância da documentação e de como a gente estrutura os documentos médicos, né? Porque um atestado é um documento médico. Ele atendeu esse paciente, estava ali no final do dia, né, do atendimento. Esse paciente estava com um quadro de gastroenterite, só que já estava terminando, ele estava tranquilo, era uma sexta-feira. E aí ele pegou, deu um dia de atestado pro paciente, mandou o paciente embora. Só que ele fez desse jeito que eu falei, um dia e pronto, acabou. O paciente foi embora, entregou o atestado para a empresa e a empresa entrou em contato com o hospital, com a UPA, né? Perguntando se o médico realmente tinha dado 4 dias de atestado para esse paciente. Porque tinha assim, ele puxou aqui e fez um 4. Perfeito. Caraca. E aí o médico falou, não dei, não faz sentido dar 4 dias para esse CID, né, e tudo mais. Emitiu uma declaração falando que tinha dado um dia só e pronto, acabou. O que aconteceu? Esse paciente foi demitido por justa causa por ter alterado um atestado médico. E beleza, esse paciente ficou transtornado, puto da vida, chegou lá na UPA falando que ia processar todo mundo, tudo mais, aqui o médico. Esse cliente me procurou, né? Eu falei, espera e vamos ver o que ele vai fazer. Porque é aquela coisa, quando a situação já aconteceu, não tem o que a gente fazer. Então, a gente tem que esperar as consequências do que vai acontecer, né? Nesse caso em específico, no caso. E aí, beleza. Aí, depois ele recebeu uma cartinha, uma sindicância, que o paciente entrou contra ele por conta disso, falando que ele tinha dado 4 dias de atestado mesmo e tal. E aí? A gente foi responder. E aí, beleza, a gente só já dando um spoiler do final. A gente conseguiu o arquivamento da sindicância, a gente conseguiu comprovar que era um dia mesmo só e tal. Só que, quando a gente recebeu toda essa eu pedi pra ele, eu falei, fulano, me passa aí o que você tem de documento, do prontuário e tudo mais. E ele elaborou de uma forma muito genérica. Então, ele não colocou, por exemplo, qual era o quadro clínico do paciente. Um dia... Nossa! Ele colocou... como que é? Exame físico sem alterações. Só. Pânico. Tão somente.
Então, gente, assim, a gente precisa colocar detalhe. Como que o paciente tá? Não precisa escrever um texto de redação do Enem, entendeu? Mas escreve um pouquinho mais. Então, tava muito vago, sabe? Mas a gente conseguiu fundamentar, deu tudo certo. Conseguimos arquivar, ele está muito feliz e tranquilo agora. Mas fragilizou um pouco a defesa dele ali, entendeu? Dependendo de quem fosse receber aquilo, poderia ser um problema. Então, percam um pouquinho mais de tempo elaborando os documentos médicos. Assim, se você ainda não tem uma clínica, uma empresa, isso seria uma das coisas principais. Legal. E tomar muito cuidado com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Porque eu não sei se vocês lembram disso, sabem disso. Mas eu acho que é importante, é um ponto importante. Eu mesma, Bia, eu só fui começar a ler sobre LGPD depois que eu comecei a empreender, comecei a ter os dados dos meus pacientes, por exemplo, dentro de um aplicativo, e aí eu comecei a ler, caramba, opa, isso aqui é um dado sensível. Eu preciso guardar de uma maneira muito séria e segura. Perfeito. Mas eu não sei se todo mundo tá familiarizado com isso, e hoje em dia, apesar de tudo, nós estamos com todos os dados do nosso paciente, muitas vezes aqui no celular, né? Nossa, sim. É isso. É isso. Não, é simplesmente isso mesmo. Porque assim, vamos lá, o que é um dado pessoal? É um dado pessoal sensível, né? Dado pessoal é um dado mais comum que qualquer pessoa meio que pode ter acesso. Nome, telefone, RG, CPF, coisas mais simples. Um dado sensível, um dado pessoal sensível, quando a gente tá falando ali da área médica, é dado de saúde, dado biométrico, dado genético, foto também é considerado dado pessoal sensível e por aí vai. Todo mundo tira foto, né? Todo mundo tira foto. Todo mundo pega termo. Pois é. Tenho certeza que não. Mas deveriam. Tem um termo, gente, pelo amor de Deus. Por favor. Tá, depois a gente vai falar sobre isso. Você ajuda, pessoal? Ajuda. Ajuda, né? Se precisar. Sim, com certeza, então, com certeza. Segue aí, comigo. Segue aí que a gente vai depois falar como que a Bia vai conseguir ajudar vocês. Vamos vai lá. agora. Pra gente organizar essa bagunça. O Por buraco favor. é bem embaixo. Vai dar certo, vai dar certo. certo. Energias positivas, gente. Amém. Ninguém se desespera. Mas dado pessoal sensível é isso. Então, basicamente, tudo que vocês fazem como médicos é ficar tratando. Tratando é o quê? Tendo acesso, basicamente, e tudo que vocês fazem com os dados. Então, no momento em que você tá ali na consulta e você pega as informações do paciente, anota no prontuário, anota em algum lugar, você está tratando dados. Se você está mantendo essas informações no prontuário, porque é obrigatório que vocês mantenham por no mínimo 20 anos, não sei se vocês estão sabendo disso, por lei. Quando ele é digital, né? Quando ele tá na nuvem. Não, todos os tipos todos também? Tem que ficar Eu achei que no mínimo 20 físico anos. era 5 anos. Agora, bom, é o que eles têm entendido é que no mínimo 20 anos. Entendi. Não, beleza. Tá, interessante. Ou seja, tem que ter uma nuvem bem grande, Uma né? boa nuvem, sim. Uma boa nuvem. Tá. Mas, basicamente, tudo que vocês fazem é tratamento de dados. E isso significa que vocês são controladores desses dados. Tá. Isso significa que vocês têm muita responsabilidade em cima disso. Então, se vaza esse dado, se alguma coisa acontece com o dado desse paciente, quem vai ser responsabilizado é você. Entendeu? E a LGPD, ela é uma lei muito paternalista também. Assim como a CLT é com os trabalhadores, assim como o Código de Defesa do Consumidor é com o consumidor, que é a parte mais frágil, mais fraca da relação, a LGPD é assim também. Tá. Então, o que eu vejo muito que as pessoas fazem, os médicos fazem assim não vou dizer que é errado, quer dizer, é errado, mas não é por maldade, né? É ficar mantendo dados de paciente por WhatsApp, no WhatsApp, ad eternum. Qual que é o risco disso daqui? O WhatsApp não é um aplicativo seguro. Exatamente. Uma pessoa rouba o seu celular, porque a gente sabe que isso daí acontece em qualquer lugar, a pessoa vai ter acesso a tudo isso, pode vazar e por aí vai. Ou, por exemplo, se você tem uma secretária, isso daí é muito comum. A secretária fica recebendo foto de paciente, laudo, exame, não sei o quê. Ela não deveria ter acesso a essas informações, entendeu? E aí a gente vai pensando, como é que a gente vai reparar essa situação? A gente pode falar para o paciente, não envie para esse contato aqui da secretária. Se for para mandar, manda por e-mail do médico e aí envia direto pro e-mail do médico. Exatamente, que só o profissional vai ter acesso. Mas pode ser que o paciente envie mesmo assim. Tá. Então, você ainda tem responsabilidade em relação a isso. O que você tem que fazer, então, além de ensinar o paciente? É pedir, formalizar a relação junto com a secretária. Então, você vai ter um contrato com ela, seja CLT, seja PJ. E aí, você vai colocar cláusula de responsabilidade. E você vai fazer um acordo de confidencialidade com essa secretária, entendeu? E aí, a gente tem que ter essa documentação para, se acontecer algum problema, você provar que você organizou toda essa situação e que a secretária estava treinada para isso, entendeu? Então, são algumas coisas. Essa que é a parte preventiva que eu tô falando. Por isso que a gente tem que olhar num global, sabe? Todo, né? Mas assim, beleza. E a gente não sabe como fazer isso com quem falar. Você ajuda? Você consegue
consegue ajudar a gente? Do tipo, cara, eu tenho uma clínica, você ajuda só quem tem clínica, você ajuda um médico que tá começando ele a empreender, começando o consultório. Onde você atua? Aham. E em que momento da vida dele? Tipo, qual é o momento que ele tem que te chamar? Bia, Tá. pelo amor de Deus, me ajuda, eu tenho que organizar porque eu não tenho nenhum desses contratos. Tá, ok. Você pode me procurar a qualquer momento que você quiser. Uhum. Por quê? Hoje eu tenho alguns tipos de produtos dentro do meu Tá. consultório. Então, tem desde pro médico que tá ali na residência. Tá. Então, às vezes, a pessoa, ela não vai ter toda essa documentação. Mas ele quer saber o que ele faz ali na hora do plantão. Tá desesperado, quer perguntar pra alguém. Então, a gente tem esse suporte ali. Para tirar dúvidas, para dar orientações, que eu sinto que dá uma segurança pro profissional, né? Que às vezes eu sinto que vocês só precisam de alguém para dar uma luz, sabe? Para vocês terem a quem recorrer naquele Total. momento, sabe? É só a gente entender, caramba, opa, eu preciso fazer isso. Exato, né? exatamente. Legal. E se você acabou a residência, você tá abrindo a sua clínica, o seu consultório e tudo mais, a gente tá aqui também. Então, a gente vai pegar… Isso é muito bom. Esse é o melhor momento para você procurar. Por quê? É uma folha em branco. Então, a gente já começa a organizar tudo direitinho do zero. Tá. Então, ali a gente vai olhar a sua clínica, a sua atuação como um todo. Vai ver o que você pretende fazer. E aí, junta com a parte de gestão empresarial. Foi justamente por isso que eu acabei fazendo a parte legal. de gestão. Para a gente identificar todos os riscos e a gente já formalizar e estruturar tudo redondinho para evitar problema. Perfeito. Então, a gente vai olhar a sua relação com o paciente. Você vai fazer procedimento? Quais são os seus procedimentos? Quais documentos a gente precisa para isso? Sei lá, você é um cirurgião plástico. Então, você tem 500 milhões de cirurgias e de procedimentos estéticos que você vai fazer. Não vale o mesmo, né? Não. Ai, legal. Obrigada por ter falado isso. Não vale, gente. Não vale usar um modelão para todo mundo. Modelo. Não. Não. Assim, por exemplo, o contrato, a gente consegue fazer um contrato que a gente chama de contrato guarda-chuva. O que é? Você é um médico cirurgião plástico, por exemplo, tá? E aí você vai ter um contrato guarda-chuva. E aí, nesse contrato, a gente vai colocar de forma um pouco mais ampla tudo. Tá. E aí, a gente vai fazer um anexo. E aí, no anexo, a gente vai especificar o procedimento. Porque aí, você não tem 500 milhões de contratos, entendeu? Você tem um contrato. E aí, você vai ter que mexer só no anexo. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tá, entendi. Entendi. Agora, o termo de consentimento, gente, não é um modelão para todo mundo. Porque cada procedimento é um procedimento, tem os seus próprios riscos, tem as suas próprias características, peculiaridades. E o CFM, ele tem uma recomendação específica, esqueci o número agora, número 6 de alguma coisa, se eu não me engano, que tem tudo que precisa ter num termo de consentimento. Tá. E não é tão simples assim igual as pessoas pensam. Então, a gente precisa fazer o documento de forma bem redondinha e estruturada pra gente, de fato, passar a informação pro paciente. E aí, a gente consegue cumprir tanto com a recomendação do CFM, quanto com o Código de Defesa do Consumidor, Constituição, Código Civil, Show. por aí vai. E aí, tudo de uma vez só. E aí, a pessoa pode ficar tranquila. E ela pode ficar tranquila. De fato. Exato. Porque o que eu vejo muito, especialmente… Todos esses documentos, na verdade. Tem um grupo de médicos. Até da época de faculdade, sei lá. Ou da residência e tal. E aí perguntar, vocês têm um contrato de não sei o quê? Conhece essa situação? Eu vou falar porque eu já fiz isso. Eu já peguei, copiei, colei. Esse termo é ótimo. Vou seguir com ele. E eu uso ele pra tudo. Tá vendo? Até eu conhecer você. Ai, graças a Aí Deus. eu fiz todos os meus documentos direitinho, os meus termos, tudo certinho, contrato com funcionário. Isso. Pra organizar e, cara, é bizarro. Uma vez eu parei pra ler e realmente tem tudo isso que a Bia falou. Contrato, essa parte, né, de cláusula, né, de confidencialidade. Umas coisas que eu nunca parei pra pensar. E quando eu li, eu falei, nossa, realmente, eu me sinto muito mais segura. Sim. Isso é uma situação, assim, porque não tem como exigir que vocês tenham o conhecimento técnico pra saber o que tem que ter nesses documentos, né? Certo. Então, às vezes, você pega um modelo de alguém que tá dando certo pra essa pessoa, você vai falar, vai dar certo pra mim. Mas não necessariamente. E aí, eu vou dar exemplo do contrato e do termo de consentimento. O termo de consentimento, o que eu vejo muitas pessoas fazendo? Pegando o modelo ou de algum colega, ou de plano de saúde, ou da internet. Nossa, eu vi outro dia, me deu um desespero, meu Deus. Era um patrocinado no Instagram de pacote de termo de consentimento pra estética. Por R$90. Aí eu falei… Não façam isso. Pelo amor de Deus. Eu fiquei taquicárdica, eu falei, gente, não dá. Porque é modelo. E o termo de consentimento, ele tem que condizer com o que você fala pro paciente em consultório. Porque tudo tem que estar em consonância, entendeu? Então, o que você colocou no prontuário tem que estar no termo de consentimento e tem que ter sido falado pro paciente, entendeu? Lembre que o paciente pode estar gravando a consulta de vocês. E ele não precisa te avisar que tá gravando. Você não precisa consentir com a gravação. E não tem nada de errado nisso. Já entenderam desse jeito jurisprudencialmente. Okay. Então, cuidado.
Fica o recado. Fica o recado. Sempre sim. atentos. Sempre atentos. Não precisa ficar reativo, desesperado, mas saibam que isso pode estar acontecendo. E que ele pode, entendeu? que é direito dele. Exatamente, exatamente. Mas em relação ao termo de consentimento é isso. Então, não façam isso. E quando vocês pegam um modelo, geralmente, às vezes me falam, o hospital ele dá um modelo, então eu não preciso levar o meu. Costuma ser, não vou falar que são todos, porque eu não sei todos os documentos dos hospitais, né? Mas costuma ser um modelão. Então, é uma coisa que se aplica a absolutamente tudo. E aí, como é que os juízes entendem? Que isso é um termo de consentimento genérico, que eles chamam de blanket consent. E eles entendem que esse documento ele não serve pra nada. Porque ele não cumpriu com o dever dele de informar. E eles desconsideram. Bia, pode deixar, por favor, seu Instagram, seu e-mail. É necessário, né? Entrar em contato, organizar a vida. Assim, várias verdades. Muitas verdades. Um tapa na cara, Tapa né? na cara. No final, a gente já tá encaminhando pro final. Tá, gente, meu Instagram é Beatriz Custer, Beatriz com Z, Custer com K. E depois a gente coloca na bio, pode ser? Em algum lugar, o e-mail, a gente telefone. vai colocar aqui embaixo pra vocês verem. Mas, gente, é que complicado. até taquicárdica. Respira, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Caraca. Ai, amei esse papo. Cara, dá pra gente conversar mais 1 milhão de horas aqui. Sim. Se vocês gostaram, comenta aqui, gente. Deixa... Me enrolei, fiquei tão emocionada. Pessoal, se vocês gostaram desse papo com a Beatriz, comentem aqui. Que no próximo a gente faz mais um episódio, maior ainda. Deixem as dúvidas que vocês começaram a entender, né? Porque eu acho que sem a gente entender, a gente não consegue nem ter dúvida. Então, eu acho que esse papo foi bem legal pra gente começar a ter várias dúvidas que a gente faz no dia a dia, mesmo sem perceber. Então, Bia, queria te agradecer pelo seu tempo. Cara, eu acho que esse papo foi muito bom. Foi muita informação de uma vez só, né? Acho que foram vários tapas na cara e a gente vai... Agora, eu acho que vocês têm pelo menos uma bagagem pra conseguir no dia a dia perceber, opa, isso aqui pode dar problema, é melhor eu me prevenir do que... Remediar, né? Remediar, pode ser também. Exato. Bia, queria que você deixasse aí uma mensagem final pra todos os médicos que estão te ouvindo, que não mandam mensagem, que não deixam registrado pro hospital, que vão trocar o plantão, que não tem contrato. Deixa uma mensagem final pro pessoal. Tá. Gente, assim, vocês já têm todas as informações que vocês precisam e toda a estatística, a Aninha começou... Desculpa, Aninha, né? Pode chamar de Aninha, todo mundo chama de Aninha, tá tudo bem. Que a Aninha começou esse podcast falando sobre uma reportagem com dados reais do Conselho Nacional de Justiça no número de processos contra médicos. E, de novo, a gente tá falando ali só sobre erro médico, que muitas vezes é uma coisa que vocês não conseguem controlar, se é iatrogenia e tudo mais. Aqui eu tô falando pra vocês de outras coisas que são controláveis, contornáveis, coisas que vocês conseguem prevenir. Então, não queiram entrar nessa estatística. Eu não quero ser muito pessimista, mas já sendo, tende a piorar cada vez mais. Então, assim, se vocês não adotarem uma postura preventiva, se vocês não se anteciparem a esses problemas, a essas situações, se vocês não ficarem um pouco mais conscientes disso, é possível que vocês entrem nessa estatística. E eu não quero que vocês entrem, assim como eu já conversei aqui, que foi o meu propósito, justamente não deixar vocês entrarem nela. Então, é isso. Assim como na medicina é importante os pacientes, né, seguirem de uma forma preventiva, no jurídico é exatamente a mesma coisa. Então, adotem essa postura e lembrem que prevenir é muito mais estratégico do que remediar. Então, eu acho que é isso, assim. E tomem cuidado. Perfeito. E formalizem a troca de plantão. E formalizem a troca de plantão. Então, se a gente for resumir, gente, vamos prevenir antes de dar problema. Exato. Tá bom? Então, Exatamente. foi um prazer estar com vocês. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Beijo. Tchau, sim.